somente crer. Amantíssimo Pai Celestial, gratos estamos mais uma vez por estarmos aqui em Sua presença. Magnífico é Teu nome, Pai. Grandioso é estar em Sua presença. Maravilhoso é poder Te adorar, Pai. Estamos aqui reunidos unicamente para louvar e exaltar o Teu nome. Grandioso Deus celestial, ó Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que é a expressão viva do amor, aquele o qual realmente encontramos vida. O Senhor é tudo isso para nós, Pai. Agora te pedimos, Senhor, venha estar conosco mais um pouco, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Faça morada em nossos corações, Deus. Venha repartir a Tua palavra para este povo agora, no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis se assentar por um minuto. É uma surpresa para mim também estar aqui. E é uma grande honra poder tomar este púlpito. E eu creio que ser usado por Deus para levar uma mensagem a esse povo tão maravilhoso, que é o povo de Chapecó, que é o povo desse Brasil, que é o povo que faz parte da noiva. Eu estou muito agradecido pela oportunidade, pela confiança do irmão Vicentim, primeiramente, em nos conceder essa grande honra de estar trazendo alguma coisa que o Senhor pôs em meu coração para a igreja. Não é fácil estar aqui, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. E se eu estou aqui é porque Ele já me viu desde antes da fundação do mundo. E hoje não é o pastor Febrônio, não é o pastor Daniel, mas sou eu que tenho que trazer a mensagem para vocês. Então eu peço que vocês me aturem por alguns minutos e que Deus seja conosco. Eu, para quem não me conhece, sou o Jairo Júnior, filho da dona Janete, do seu Jairo. Vocês estão por aí, poderiam se pôr em pé para todo mundo conhecer vocês, passar vergonha junto. Esses são meus pais, são os responsáveis por eu estar aqui hoje. E graças a Deus tem me ajudado, tem me sustentado até aqui. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Vamos nos pôr de pé mais uma vez. Vamos ler a palavra. Quero que os irmãos achem em Romanos, capítulo 10, versículo 13, até o versículo 18. Eu acho que foi uma surpresa para os jovens ter que responder sobre a mensagem, né? O pastor falou que iria chamar, mas eu acho que a gente não acreditou muito. Mas estamos aí, né? Vamos agora sempre... Nós temos que ler as mensagens, porque a palavra... Aqui nessa leitura que vamos ler, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que nós lemos a mensagem, lemos a Bíblia, estamos, de certa forma, ouvindo a palavra de Deus e cada dia acrescentando uma gotinha a mais de fé. Agora também, todos acharam? Digo amém. Então vamos ler. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele quem não crerem? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz,
dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos o 17? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor acrescente as bênçãos às palavras. Podeis se assentar. Deus permitindo, eu queria trazer um pequeno tema, intitulado primeiramente com o título da mensagem, Ouvindo, Recebendo e Agindo. E um pequeno subtítulo, Ouvir o quê? A palavra ou a voz de Deus. Irmãos, na Bíblia, há muitos relatos de pessoas que ouviram, receberam e agiram de alguma pessoa, eles ouviram de alguém. Não necessariamente foi de Deus, mas eles ouviram e eles agiram. Então não basta simplesmente ouvir e agir, mas tem que ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós podemos tomar como um exemplo, logo no começo da Bíblia, ali em Gênesis, Adão e Eva. Eles ouviram e receberam a mensagem de Deus, que não era para comer do fruto proibido. Porém, eles não agiram conforme a palavra que eles ouviram. Só que a Eva, andando por ali, ouviu outra vozinha, e ouviu mais um pouquinho, recebeu a mensagem: não faz mal, se tu comer tu não vai morrer. O diabo não fala 100% mentira, porque uma mentira, como o pastor sempre fala, não é 100% mentira. Uma mentira, para ser mentira, ela precisa ter 0,09% de mentira. Já não é 100% verdade, porque a verdade ela é 100%. Essa verdade aqui, ela não é 99%, ela é 100% para nós. Então, se nós temos que ouvir alguma coisa, receber alguma coisa e agir sobre alguma coisa, é sobre essa verdade. E Eva, ela ouviu outra voz, e ela recebeu aquela mensagem, ela creu naquela mensagem. Porque se ela não tivesse crido, ela não teria agido conforme a serpente tinha falado para ela. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção e reconhecer a voz de Deus. Porque simplesmente ouvir alguma coisa e sair recebendo, sair agindo, não vai te levar ao céu. Não vai te levar ao teu propósito. Você tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso sim te levará a algum lugar. Então, a Eva, ouvindo a voz errada, recebendo aquela mensagem, ela fez esses 3 atos que o profeta fala nessa mensagem. E por que ela errou? Por que ela pecou? A voz não era a voz correta. Então, não basta simplesmente ouvir alguma coisa de alguém e sair agindo por aí. Nós temos que ouvir o nosso Deus. E nessa igreja nós somos muito privilegiados com nossos pastores, pastor Febrônio, pastor Daniel, pastor Darcy e tantos outros pregadores que falam dessa verdade. Eles não falam 99%, não, eles falam 100% a verdade. E se nós ouvirmos a esses homens estaremos ouvindo a voz de Deus. Então simplesmente temos que receber essa mensagem em nosso coração e agir. Porque, irmãos, primeiramente, para você agir sobre alguma coisa, você não pode simplesmente sair e agir sem saber o que você quer agir. Logicamente, também você não pode receber alguma coisa sem ter ouvido algo. Tudo começa pelo princípio de ouvir. Por isso que eu frisei nesse subtítulo, ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Nós podemos ver um relato no irmão Brana. O irmão Brana fala na mensagem Ouvindo, Recebendo e Agindo, no parágrafo 7. Ele diz que há muitas pessoas que professam ouvir a voz de Deus porque eles pegam a Bíblia, abrem e leem um versículo lá em
lá em São João 11:35, vamos dizer, que é Jesus chorou. Pronto, ouvi a voz de Deus. Agora eu posso ir lá para o boteco, posso ir para o bar. Ouvi a voz de Deus. Eu li a Bíblia aqui, eu li um versículo. Mas não, ele diz que nós temos que parar de pensar isso. Nós temos que ouvir realmente a voz de Deus, para que possamos agir, para que possamos simplesmente agir conforme a vontade perfeita de Deus. Porque muitas vezes, algumas coisas que a gente faz, ela passa pela verdade, pela vontade permissiva de Deus. O que é essa vontade permissiva? A minha mãe e meu pai sabem disso. Ô mãe, posso comprar tal coisa? Não, você não pode. Essa era a vontade perfeita, não comprar. Ah, mãe, eu quero comprar. Deixa eu comprar. Não. Ah, deixa. Você vai insistindo, até que, então vai, compra. E assim também é com Deus. Às vezes você ora, Senhor, me abençoa nesse negócio, eu quero ir bem. E o Senhor não abençoa. Você continua insistindo. Claro que você tem que ter uma insistência, mas tem que saber também o ponto que você não está passando dessa vontade perfeita. Porque quando é de Deus, quando é uma coisa pela vontade perfeita de Deus, é como você chegar para o seu pai e pedir alguma coisa. Se é da vontade perfeita dele, é na hora. Deus não espera para agir. Nós somos os filhos queridos de Deus. Ele quer muito mais dar para nós do que a gente quer em receber. Se quer receber alguma coisa de Deus, basta pedir. Mas tem que pedir e dizer assim, Senhor, se é da tua vontade, se é da tua vontade perfeita, me dê. Se não, deixe de lado. Se não vai me ajudar na tua vontade perfeita, o que vai me ajudar na tua vontade permissiva? Podemos ver também Noé. Noé, ele ouviu a voz de Deus e ele recebeu aquela mensagem. Mas se ele tivesse ouvido a voz de Deus, construa a arca porque vai chover. Essa era a voz de Deus. Construa uma arca porque vai chover. Naquele tempo não havia chuva. A terra ela era molhada por causa do orvalho. E não havia chuva. Havia uma ciência muito avançada que dizia, não tem como chover. Mas Noé escutou a voz de Deus. Ele recebeu aquela mensagem. Só que se ele tivesse simplesmente cruzado os braços e esperado chover, quem se salvaria? Eu pergunto para os irmãos, se você receber alguma coisa, se Noé tivesse recebido aquela mensagem e cruzado os braços, quem construiria a arca? Deus construiria por ele? Não. Deus é um espírito. Deus não tem mãos, não tem pés, não tem boca para falar. Ele é poderoso, mas para falar com humanos, ele precisa de um humano para falar. Para fazer uma arca, ele precisou de Noé martelar e martelar até que a arca se fez. Deus ajudou a Noé? Com certeza. Mas ele ajudou porque Noé agiu. Perdão. E Noé agindo conforme a palavra de Deus, conforme a vontade perfeita de Deus, foi salvo ele, e não foi só ele que foi salvo, não. Foi ele, a esposa dele, os filhos, as noras e todos aqueles animais. Então, olha, um homem que ouviu a voz de Deus, recebeu e captou aquela mensagem e agiu. Salvou muita gente e repovoou o planeta. Se Noé não tivesse agido conforme Deus mandou, teria que Deus criar um mundo novo, teria que começar tudo de novo, não teria o plano de salvação, nós não estaríamos aqui hoje, mas Noé, um homem que ouviu, recebeu em seu coração aquela mensagem e agiu. Isso fez com que salvasse o mundo. Essa era a forma de escape que houve naquela época. E as pessoas, se elas tivessem crido e aceitado também a mensagem que Noé passou, porque Noé ficou mais de 100 anos, que eu creio, pastor, pregando. E pregando, e dizendo, vai chover, gente. E vai chover.
eu escutei de Deus, vai chover. Vocês podem entrar aqui na arca, a arca está aqui, é de graça, pode vir toda a cidade, pode vir várias pessoas. Porque vai chover, vai vir uma destruição e vai acabar com tudo. Aqui está a arca, eu ouvi de Deus, hajam. Se aquelas pessoas tivessem escutado a Noé, se elas estivessem prontas a receber a mensagem que Noé trouxe e agissem entrando na arca, você acha que Deus as mataria? Que Deus não deixaria elas entrar na arca? Não, porque elas teriam agido sobre a vontade perfeita de Deus, que era salvar aquele mundo, que era salvar aquela cidade, aquelas pessoas. Então, irmãos, há muitos relatos nessa Bíblia aqui, de pessoas que ouviram a palavra de Deus, que receberam e agiram e foram vitoriosas. E nesses dias que estamos vivendo, não temos mais uma arca física para entrarmos como Noé teve naquele tempo. Ele construiu a arca, não foi... Não foi uma coisa espiritual, não foi uma coisa além do sentido, não, foi uma coisa física. Foi uma arca física, foi uma arca de madeira, aonde eles entraram. E hoje nós temos também um meio de escape, que foi há mais de 2000 anos atrás na cruz. Que o Senhor Jesus, ele viu, esse mundo vai ser destruído. Esse mundo vai ser exterminado. Eu tenho que vir e fornecer um meio de escape para eles. Eu tenho que fazer uma arca para eles entrarem dentro e estarem seguros. Mas quem poderá fazer isso? Quem poderá ser a arca para eles? E ele veio e se sacrificou por nós. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E eu creio nessa palavra que ela é 100% verdade. Se ela diz que ele foi em tudo tentado, é porque não foi em quase tudo. É porque não foi em 99% das coisas. Foi em tudo mesmo. Se você está passando uma prova hoje, o Senhor Jesus Cristo foi tentado. E ele venceu por ti, venceu por mim, venceu por todo o mundo. A única coisa que precisamos é ouvir a sua mensagem, que é a mensagem da cruz, receber em nosso coração com o batismo, com as vindas à igreja. Mas você vindo à igreja, você ainda não está agindo conforme a verdade de Deus. Nessa mensagem o profeta fala sobre Esaú e Jacó. Qual que era a diferença dos dois? Desde o ventre de Rebeca, eles brigavam, eles se arrebentavam mesmo. E Jacó, ele almejava a primogenitura. Ele tinha algum desejo no seu coração que ele desejava com toda a sua alma. E Esaú, primogenitura? O que é isso? E quando eles nasceram, Esaú nasceu primeiro. Ele tinha o direito dessa primogenitura. E muitos ensinamentos do pastor e do irmão Brana nos refletem que essa primogenitura é o batismo do Espírito Santo, o selo na alma, aquela certeza da salvação. E irmãos, eu ainda não tenho essa certeza da salvação. E eu estou aqui essa noite para buscá-la. E eu desejo de todo o meu coração receber essa primogenitura. E nós podemos ver que Jacó, ele lutava, ele brigava. Ele era uma pessoa que não era um santinho. Ele não era uma pessoa santa. Ele era trapaceiro, ele fazia as falcatruas dele. E nós podemos ver que Esaú, ele era uma pessoa boa. Ele frequentava a igreja, ele não roubava, ele não matava, ele não fumava, não bebia. Ele estava todo dia aqui na igreja, ele orava, ele cantava. Só que, pelo fato dele se achar muito bom, pelo fato dele achar que ele era santo, a primogenitura era nada para ele. Mas Jacó, ele sabia, eu sou ruim, eu sou mau,
Eu desejo isso para que eu possa me tornar melhor. Eu preciso da primogenitura para que eu possa ser respeitado, para que eu possa andar de cabeça erguida, para que eu possa receber esse selo. Mas agora Esaú, ele se achava muito bom para a primogenitura. Tanto que num momento de dificuldade, nem era tanta dificuldade assim, momento de fome, ele vendeu a primogenitura por um prato de ervilhas ou de lentilhas. Vendeu o direito da primogenitura e quem ficou feliz foi Jacó, porque ele almejava isso. Para ele não importava se ele ia passar fome naquele dia, porque ele tinha comida em casa. Não importava se ele ia ficar cansado, se ele ia ter que lutar, se ele ia ter que fazer o que fosse, trabalhar com fome. Mas ele recebeu o direito da primogenitura. Ele já ouvia falar da primogenitura há muito tempo. Desde que ele era criancinha, ele escutava o seu pai falando do direito da primogenitura, que ele herdaria todas aquelas terras, que ele seria o senhor Esaú, senhor Jacó. Mas ele escutava e ele sabia que aquilo não era dele, porque quem tinha direito era Esaú. Quem tinha o direito da primogenitura era Esaú. Mas Jacó queria, e ele lutou. Só que nós vemos também, irmãos, que mesmo ouvindo sobre a primogenitura, mesmo comprando a primogenitura do seu irmão, recebendo a primogenitura, ele ainda não estava completo. Ainda faltava um passo para ele. Ele se separou, foi para uma terra distante com o seu sogro, se eu não me engano, e mesmo lá, ele ainda fazia as quebradinhas dele, ele ainda era Jacó, ele ainda era trapaceiro. Mas ele tinha recebido o direito da primogenitura. E tem uma coisa, irmãos, nós temos alguns passos a ser seguido. Você pode receber o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode vir à igreja e ter o conhecimento, receber o conhecimento. E você pode não ter o batismo do Espírito Santo, que é o que fará te subir no arrebatamento. Não que você irá para a perdição, mas você teremos que passar pela tribulação sem esse selo na alma. Não seremos parte da noiva. E, irmãos, eu não quero ficar aqui nesse mundo. Porque o que relata nessa Bíblia, e eu creio que ela é 100% verdade, são coisas horríveis que acontecerão naqueles 3 anos e meio. Eu não quero passar por isso. Eu quero ser como Jacó e lutar pelo direito da minha primogenitura. E nós podemos ver que quando Esaú veio ao encontro de Jacó, ele ficou com medo. Mas espera aí, ele já tinha recebido a primogenitura, o que ele estava com medo ainda? Ele não tinha o selo na alma. Então ele teve que descer ao vale de Jaboque. E é isso que nós precisamos nessa noite. Dar uma visitadinha no vale de Jaboque. E lá no vale, ele não chegou lá, se ajoelhou e disse: Senhor, eu preciso da primogenitura, amém, e levantou e foi embora. Não, ele lutou, até que um anjo apareceu na sua frente. Pronto, agora eu tenho o direito da primogenitura, agora eu tenho o selo. Não, eu quero que o Senhor me marque. E ele lutou com o anjo. É claro que o anjo, se ele quisesse, ele saía. Mas ele queria ver até onde Jacó iria. Ele queria ver até onde Jacó iria. O Senhor quer ver até onde você consegue ir. Porque nosso Deus não é um Deus do possível. Aonde é possível para o homem, Ele não age. Agora, quando você está agindo no teu possível e chega no teu extremo e é impossível para você, nosso Deus é o Deus do impossível.
E aquele anjo lutou, ou melhor, Jacó lutou com aquele anjo a noite inteira, até que o sol começou a raiar. Oh, que cena maravilhosa! Jacó e um anjo físico na sua frente, tanto que ele lutou com o anjo, agarrou o anjo. E o anjo disse: deixe-me ir. Não, eu ainda quero esse selo na minha alma. Eu ainda quero. E você ainda não me deu esse selo. Você está aqui com sua presença? Obrigado. Mas eu quero o selo. E foi então que o anjo o tocou. E a partir daquele momento, Jacó não era mais o mesmo. Jacó agora tinha a certeza. Ele agiu para receber a sua primogenitura. E nesse agir, quem estava atrás, como ele fez, que mandou sua família, mandou seu gado, mandou tudo na frente, agora ele vai na frente. Porque ele tinha o direito. Agora eu tenho selo. E quem tem o Espírito Santo, quando o diabo vem, ele não fica atrás se escondendo. Ele vai na frente e mostra o peito. E diz: eu tenho direito. E você não tem direito sobre mim. Irmãos, eu fico imaginando a cena do nosso Senhor Jesus Cristo descendo ao inferno. Que cena! Ele desceu ao inferno porque ele estava com pecados. Os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. Mas não eram deles. Não era dele aqueles pecados. E ele chegou lá na porta do diabo. Com licença, porque ele é educado. Deixa eu entrar. Aquela chave lá agora é minha. Chave da vida e morte, agora é minha. E o diabo provavelmente ele disse: não, olha quantos pecados que o Senhor veio para cá. Diabo, esses pecados não são meus, são dos meus filhos que eu paguei por eles. Eu não tenho pecado. E ele pegou aquela chave e subiu. E eu imagino, irmãos, tentem imaginar comigo, ele chegando no paraíso, aquele paraíso que antes era imperfeito, que qualquer vidente, qualquer pessoa feiticeira, poderia ter acesso àquele lugar. Era um lugar que não tinha um descanso de verdade, porque eles morriam sobre o sangue de animais, eles morriam sobre o sangue de um cordeiro, e um cordeiro não pode tirar o pecado de ti, não pode te dar a salvação perfeita. Mas agora aquele cordeiro dos céus que desceu, sem mancha, sem mácula, sem pecado, que em tudo foi provado, ele sim pode te dar a vida. E agora ele sobe e dá uma caminhadinha ali no paraíso. E quem sabe Abraão olhou para ele e disse: oh, era você que estava comigo aquele dia. E eu creio que Jacó olhou para ele e disse: foi o Senhor que me deu aquele direito. E um dia nós vamos vê-los, irmão. Um dia nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo. De uma forma ou de outra, eu quero estar lá. E de uma forma ou de outra, nós vamos estar lá. Essa Chapecó irá ver um povo desaparecer. Um dia faltará alguém naquela empresa. E eles vão pedir o porquê. E vão procurar e vão tentar ligar, mas não tem telefone do outro lado. Eles não vão conseguir ligar para nós. E irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus, Ele é único, não tem outro Deus. O diabo tenta imitar a Deus, tentou imitar a Deus, mas não tem. Nosso Deus, Ele é perfeito. Ele criou tudo. Ele criou tudo para nós. Esse universo inteiro que Ele criou. Não há vida ali fora. Mas Ele criou para que pintasse o céu.
para que à noite você olhasse e dissesse: ó, que estrelas lindas. Esse sol, Ele não criou para outra coisa a não ser te aquecer, para que você tivesse vida. Tudo Ele criou para nós. Tudo, tudo. E Ele é a expressão viva do amor. Eu estive pensando, há pouco tempo atrás, que a nossa irmã, a esposa do pastor Edgar, ela veio a falecer. E não me interprete mal, mas eu fiquei feliz. Porque essa vida, essa dita vida que nós vivemos, não é vida de verdade. Porque Deus criou a vida para ser eterna. Isso que nós vivemos é simplesmente alguns segundos, um pouquinho. É só mais um pouquinho e nós entraremos na vida de verdade. Porque a vida foi feita para ser eterna. Naquela outra vida eu não vou perder mais o meu nono, porque é vida. Naquela outra vida você não vai perder ninguém. Você não vai ter que ficar num velório, olhando um caixão com aquele corpo estirado. Porque lá não há morte. Porque a morte não existe. A morte é a ausência da vida. E se estivermos na vida, como teremos a ausência dela? Nosso Deus é vida. Irmãos, eu queria pedir para vocês, aonde está a voz de Deus, para que possamos ouvir? Aonde está? Tem igrejas que professam dizer que a palavra de Deus, a voz de Deus está nela. Eu creio que a igreja católica, me perdoem se tem algum católico, não quero ofender, mas ela diz que a salvação está na igreja. A palavra de Deus está na igreja. A voz de Deus está na igreja. Será que está numa igreja? Numa religião? Em algum pregador? Esta é a palavra de Deus. E este foi o homem enviado para abrir a palavra de Deus para nós. A única coisa que precisamos é ouvir. Já temos ouvido. Você já ouviu falar do irmão Brana que trouxe a mensagem? Você já ouviu falar que Deus morreu por você? Você já recebeu isso em seu coração? O que falta? O que falta é agir. Você precisa agir para receber aquele poder do Espírito Santo. Esse é o nosso único objetivo nessa terra. Nós não temos outro objetivo nessa terra. Jacó não tinha outro objetivo a não ser obter a primogenitura. E eu não tenho outro desejo nessa noite a não ser alcançar o Espírito Santo, alcançar o selo do Espírito Santo. Porque nós temos que pensar o seguinte: você pode receber o batismo do Espírito Santo em porções, em pequenas porções. Você tem um copo de água e você vai enchendo. De que adianta, numa terra seca, onde tem uma grama morta, eu andar com um copo de água? Ele pode estar cheio, mas a água não cai. Vai ter vida naquela grama? Agora, se cada vez você enche o copo e ele transborda, e cai algumas gotas, opa, agora tem vida. E enche mais um pouquinho, cai mais. E vai caindo mais, e vai caindo mais. Vai criar vida. Porque nós precisamos transbordar do Espírito de Deus. Esse mundo é uma terra seca, é uma grama seca. E se nós andarmos sem transbordar do Espírito Santo, eles continuarão secos. Eu não quero o Espírito Santo somente para mim, para que meu copo fique cheio.
Eu quero que transborde. Para que aonde eu passe, crie vida. Para que aonde você ande, as pessoas vejam que você tem o Espírito Santo. Que você tem um algo a mais. Porque como o pastor Darcy pregou aquela vez, Jacó saiu diferente. Ele saiu mancando. Eles olharam e disseram: o que deu com Jacó? Ele está diferente? Jacó está diferente, o que houve? Ele recebeu o batismo, ele recebeu a primogenitura, por isso ele estava diferente. E nós precisamos dessa diferença para o mundo. De que adianta um sal que não salga? De que adianta um sal sem sabor? Você colocaria um sal sem sabor numa carne para fazer um churrasco? A carne ia ficar com gosto de carne crua, sem sabor. Não daria sede para ninguém. Agora, se você é um sal que tem sabor, e sal dá sede, come um pouquinho de sal para você ver. Come um pouquinho de sal para você ver se você não corre para a água. E quem que é a água? Quem que é aquela fonte transbordante? Precisamos ser o sal para este mundo, para que eles possam sentir sede. E não venham buscar em nós, porque nós somos sal. Eu sou sal, você é sal. E sal dá sede, mas sal não dá a saciação da sede. A única fonte de saciedade, a única fonte que mata a sede, é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, há muitos relatos nessa Bíblia. Se fosse, iríamos a noite inteira. Eu queria falar só de mais um. Moisés. Moisés, ele ouviu muita coisa enquanto estava no Egito. E de tudo que ele ouviu, ele recebeu. O profeta fala naquela mensagem de muitos pastores e pregadores que precisam passar por psiquiatras, por psicólogos, para ver se eles têm o poder de levar a mensagem ao povo. E o nosso Moisés, ele passou por esses psicólogos, por esses psiquiatras, e ele tentou agir, mas ele falhou em agir, ouvindo a voz errada e recebendo a coisa errada. Mas depois que ele esqueceu tudo que ele havia ouvido, depois que ele entregou de volta todo aquele lixo e ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, recebeu aquela mensagem e Deus disse: vá, com o que tem na mão. Ele tinha um cajado seco. Eu imagino as pessoas, até o irmão Brana faz uma dramaturgia, ele passando assim, um velho barbudo, com sua esposa, com seus filhos, e ele descendo, quem sabe mancando de velha, com aquela vara seca na mão. É engraçado. É uma coisa diferente para o mundo. Eles olham e dizem: é um bando de louco. O que estão fazendo? O que estão pulando? O que estão gritando? Mas eles não sabem o que nós ouvimos, o que nós recebemos. E Moisés, ele agiu. Ele agiu depois de ouvir a palavra de Deus. E ele desceu ao Egito. E ele não ouviu as outras vozes que diziam: volte, você não vai conseguir. O Egito é poderoso. E você está com uma vara seca na mão, o que vai fazer? Mas ele foi, porque ele sabia quem que ele tinha ouvido. Ele ouviu a Deus, ele não ouviu a um homem, ele não ouviu a um psiquiatra. Ele ouviu a Deus. E ele desceu ao Egito, ele agiu pela palavra de Deus, e ele foi vitorioso. Eu digo uma coisa para essa igreja, para todos que estão nos assistindo através da internet, e para todos que vão nos assistir, para todos os jovens, para todos os velhos, as crianças, para todo mundo. Deus já falou para você. Você já recebeu essa mensagem. Se você não recebeu ainda, receba.
Mas tem uma coisa, não fique parado. Não fique parado, porque nós estamos numa esteira. E se você para numa esteira, você volta. Você não fica no lugar que você parou, você regride. Não pare nessa estrada. O irmão Brana viu naquela visão ou sonho aquelas pessoas indo para o céu. E se eles estavam indo para o céu, é porque eles eram santos e eles tinham o batismo do Espírito Santo. Mas de repente uma começou a se desviar e o irmão Brana acordou dizendo: não saia da fila! Continue nesse caminho. Continue nesse caminho, levando essa mensagem, agindo através dessa mensagem. E eu te digo uma coisa, irmãos. Deus é tremendo. Eu tinha muito mais coisa para falar, até achei que fosse pouco. Mas o Senhor é grande. O Senhor é nosso tudo. E Ele nos dá força para prosseguir, nos dá ânimo, nos dá coragem. E eu quero dizer só mais uma coisinha. Irmãos, depois que você agir, assim como Jacó, você nunca mais será o mesmo. Haja para Deus e recebamos o selo do Espírito Santo, que eu quero encontrar com todos vocês naquele dia do arrebatamento. Deus seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, amém? Você foi abençoado? Eu fui abençoado por Deus. Deus está aqui entre nós. Esse é o resultado da palavra. Louvado seja Deus, e que cada um possa realmente refletir nisso que você ouviu, e receber isso e agir. Podemos ver um grande talento, né? E eu creio que há muitos talentos aqui em nosso meio, e de acordo que vamos nos exercitando com a palavra, isso vai sendo manifestado para a glória de Deus e para a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz e eu creio que vocês também, e vamos voltar para casa abençoado. Somente deixa eu refrisar isso aqui. Que voz você está ouvindo? Que mensagem? Que mensagem profunda? É para ouvir a voz, mas que voz? A voz da tua razão? A voz do teu intelecto? A voz do mundo? Eva ouviu a voz errada. Mas que Deus ajude cada um de nós a estarmos ouvindo a voz certa. Esta voz certa nos colocará no lugar certo. Aleluias! Outra coisa maravilhosa, o sal dá sede, mas ele não sacia a sede. Aleluias! O profeta diz que o sol é o tipo de Cristo e a lua é o tipo da igreja. A lua recebe a luz do sol e reflete. Ela anuncia que há uma luz. E esse sal que você tem na sua vida reflete que há alguém que pode saciar. Como pregarão? Como crerão se não há quem pregue? Então que você possa pregar com a sua vida. Jovem, cada um de vocês, vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos agir segundo aquilo que nós temos ouvido. Vamos ouvir o que é certo. Não ouça a voz do mundo. Não ouça a voz dos programas que o diabo oferece aí fora. Não ouça a voz da razão, ouça a voz da palavra. Eu quero que você guarde isso em seu coração e que você possa meditar nisso, né? Senhor nosso Deus e precioso Pai, queremos dizer ao Senhor muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que veio através de Teu servo, falando com cada um de nós, coroando essa reunião de jovens, Pai, e alertando cada um a ouvir a voz certa, Pai. E é isso, se cada um, Pai, poder ouvir isso, praticar isso, pôr em ação,
isso levará, ó Deus, aquele grande, tremendo batismo do Espírito Santo, que o teu profeta disse, Pai, que será de tal forma que nos arrebatará da terra, Pai. Conceda, Pai, que a igreja tenha, ó Deus, o Senhor disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguirão a estranhos. Pai, não queremos de maneira alguma ouvir outra voz a não ser a sua voz. Ó Senhor, conceda isso, Pai, em nome de Jesus. Toma esta palavra que ouvimos nesta noite, Pai, e amplia e faça agora com que ela produza os frutos pelo qual ela veio, Pai. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Sobre o solo musical, não vamos nos apressar agora, porque o momento mais especial é o momento da palavra, e é o momento da chamada de altar também. Todos em espírito de oração agora, todos em espírito. Não deixe sua mente desviar para um lado, para o outro. Eu quero dar a oportunidade a alguém entre nós, que a palavra falou contigo. Você ouviu a palavra, você recebeu a palavra, mas agora você quer agir de acordo com essa palavra. Quem sabe você não é batizado ainda, não é um cristão, não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, algum jovem entre nós que gostaria de dizer: eu quero agir de acordo com a palavra de Deus, porque eu quero ser um salvo. Alguém gostaria de levantar a mão e dizer: lembra de mim, ore por mim, porque eu quero agir de acordo com essa palavra. Você foi convidado, você veio aqui essa noite e você ouviu a palavra de Deus e agora você quer agir de acordo com ela. Se Deus falou contigo, levante sua mão onde você está agora. Pode levantar a mão, não se envergonhe. Eu sei que o diabo tenta segurar a sua mão, impedir você. Há alguém? Mesmo que não seja jovem, há um jovem ali atrás. Há mais alguém? Você quer vir à frente, jovenzinho? Eu quero orar por ti, para Deus abençoar a sua vida. Eu sei que Deus tocou em teu coração. Você é um cristão, você nasceu num lar cristão, mas há um momento que você tem que tomar uma posição. Há alguém entre nós que, assim como esse jovem, você nasceu num lar cristão, mas você reconheceu hoje que você precisa agir. Você quer acompanhar esse jovem, vir ao altar também? Levante a sua mão, mesmo onde você está, eu vou orar por você. Precioso Deus e eterno Pai, o resultado da palavra é isso, Pai. Essas mãos que se levantam para Ti. Há várias mãos, Pai. Há mais alguém que quer levantar a mão e dizer: eu reconheço que eu preciso agir. É o momento, Deus está aqui entre nós. Você ouviu a palavra, você, quem sabe diz: eu tenho 10, 20, 30, 40 anos de mensagem. Eu ouvi, eu recebi, mas eu preciso agir. Há mais alguém? Há muitas mãos levantadas. Pode levantar bem alto para Deus. Ele está aqui agora. Pai Celestial, a Tua palavra contagiou. A Tua palavra, ó Deus, falou profundo aos corações. Por isso essas mãos se levantam para Ti, Pai. E como ministro do Senhor diante de Ti agora, eu peço que abençoe cada mão, cada pessoa que levantou a mão, Pai, para que eles possam agir de acordo com a palavra que têm ouvido. Conceda a Tua vitória, Pai. Quem sabe esse ano foi um ano um tanto turbulento para eles, mas que possa nesse novo ano, Pai, eles agirem de acordo com a palavra, agirem de acordo com aquilo que eles já sabem. Conceda isso, Pai, pois eu oro do profundo do meu coração, Pai. Quem sabe há pessoas que têm ouvido a voz errada, a voz daquela amiga, a voz daquele amigo, a voz da razão, a voz de tantas coisas, Pai. Mas nesta noite eles ouviram que eles precisam ouvir a Sua voz e agir de acordo com a Sua voz. Pai, em nome de Jesus, toma essas vidas, Pai. Conceda-lhes a vitória, pois pedimos em nome de Jesus e repreendemos as forças do mal. Satanás, Tu não poderás impedir essas pessoas de agirem de acordo com a palavra de Deus, pois pela autoridade de Deus
eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua vitória, irmão e irmã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu não sei se todos estão sentindo algo especial, mas eu estou sentindo algo muito maravilhoso. Há uma serenidade do Espírito Santo sobre nós. E você vai dizer, para aqueles que de repente não vieram no culto, você vai dizer, no próximo culto de jovens, vá, porque você tem muito a receber. Você não vai perder por ir, você vai só ganhar. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe cada jovem que falou aqui, especialmente naquela hora que o irmão Holliston entrevistou rapidamente eles. Eu pude ver saltar do coração deles, nada repetido. Cada um expressou algo que lhe marcou, coisas profundas, coisas maravilhosas. Mas eu pude perceber também que todos citaram nos primeiros parágrafos da mensagem. Quem sabe nem todos leram até o final. Se você vacilou, não faça assim na próxima vez. Leia. Leia toda a mensagem, 1, 2 vezes. Anote no seu caderno. E eu creio, irmão Vicentinho, que no próximo sábado, que vai anteceder a próxima ceia, nós teremos uma grande reunião aqui. E um crescimento espiritual você não pode imaginar o crescimento espiritual que haverá em nossos jovens e em nós também, toda a igreja, amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a todos.